Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Resumão Macro da DIN. E como toda segunda-feira a gente traz para vocês um tema relevante que influencia tanto na sua vida quanto nos seus investimentos. E o tema de hoje é a taxa de desemprego no Brasil, que atingiu patamares históricos no último dado divulgado pelo IBGE, e a gente vai entender melhor o que isso quer dizer para a nossa economia e também para os nossos investimentos. Eu sou Rodrigo, economista e analista de investimentos da DIN. E a questão que eu trouxe aqui para vocês hoje é exatamente essa aqui. Chegamos no limite do emprego, a taxa de desemprego está em patamar recorde. E olhando os dados aqui, a gente vê que a taxa de desemprego foi de 6,2% no trimestre encerrado em outubro de 2024. Esse é o menor índice da história, próximo ao pleno emprego. Eu já vou explicar o que é o pleno emprego e quais são as implicações que isso traz tanto para o nosso Banco Central e também para nós, investidores. Mas antes de entrar na explicação, eu trouxe esse primeiro gráfico aqui para vocês, que trata exatamente dos últimos trimestres da taxa de desemprego. Então, como vocês podem ver aqui, desde agosto a outubro de 2021, que a taxa estava em 12,1%, ela vem caindo consistentemente, trimestre após trimestre, até chegar aqui de fato no 6,2% nesse trimestre encerrado em outubro desse ano. Esse aqui é um patamar histórico. E trouxe também para vocês uma visualização anual. Então, como vocês podem ver aqui, desde 2012, a taxa de desemprego veio crescendo aqui a partir de 2015, quando a gente teve a crise aqui no Brasil, chegou no ápice ali durante a pandemia em 14,6% e agora ela já está em 6,2%. Foi uma queda muito consistente nesses últimos anos e a gente está muito próximo do pleno emprego. E afinal, o que é esse pleno emprego? É quando a taxa de desemprego está tão baixa que quase toda a força de trabalho disponível está empregada. E nesse momento há o desemprego residual, que é causado por transições de emprego ou mudanças na economia. No Brasil, uma taxa de desemprego abaixo de 6% é considerada quase pleno emprego. E o pleno emprego ele pode ser um limite natural para o crescimento de uma economia, se não for acompanhado por um aumento na produtividade. A gente sabe que a produtividade no Brasil é um ponto-chave para a gente conseguir crescer cada vez mais e de forma sustentável. E com o pleno emprego também tem alguns pontos de atenção. Por exemplo, há uma pressão salarial, afinal os trabalhadores têm maior poder de barganha, o que acaba elevando os custos das empresas. E vocês sabem, as empresas não são boazinhas e no fim do dia elas vão repassar esse aumento de custos para nós consumidores. E há também uma dificuldade de achar mão de obra qualificada, afinal a maioria das pessoas já estão empregadas, então isso gera gargalos na produtividade e também aumentos de custos operacionais. E por que eu estou falando sobre tudo isso? Porque o pleno emprego ele traz impactos diretos no Banco Central e na nossa taxa de juros. A pressão salarial, por exemplo, impulsiona os custos das empresas e, consequentemente, a inflação, ou seja, a gente vai ter inflação mais alta. E há uma dificuldade para o Banco Central em equilibrar o crescimento econômico e controlar a inflação. E com isso, as expectativas para a taxa Selic, também olhando a situação fiscal, enfim, já ultrapassam os 13% em 2025. E eu trouxe aqui duas manchetes para vocês terem ideia do que isso quer dizer para o Banco Central. Boa notícia no mercado de trabalho traz desafios para o Banco Central. Pleno emprego traz preocupação inflacionária, diz presidente do Banco Central. Então, o ponto aqui é o seguinte: o Banco Central, por meio das taxas de juros, tenta controlar a inflação, levando ela para a meta, que hoje é de 3%. Com mais gente trabalhando, o Brasil quase no pleno emprego, há uma pressão inflacionária, tanto do lado dos custos, quanto do lado também da demanda. Isso torna essa situação muito complexa para o Banco Central. E a parte que vocês mais querem saber, quais que são os impactos nos investimentos. Então, olhando para a renda fixa, títulos pós-fixados atrelados ao CDI se tornam mais atrativos com a alta da Selic, afinal eles vão render mais. E títulos atrelados ao IPCA continuam sendo uma boa opção, mas no curto prazo eles tendem a não serem tão interessantes. Nas ações, há uma tendência geral de queda, especialmente em setores mais endividados, já que eles vão ter um maior aumento aí no seu custo de financiamento. Empresas de consumo interno e varejo enfrentam desafios adicionais com juros elevados, restringindo o poder de compra. Já nos fundos imobiliários, eles vão continuar pressionados, já que há uma forte correlação entre o índice FIX e a nossa taxa Selic. E investidores devem e podem buscar fundos imobiliários defensivos, mas o segmento como um todo
tende a ficar pressionado em 2025. E qual que é a grande conclusão do nosso relatório de hoje? A taxa de desemprego deve permanecer baixa, próxima ao pleno emprego, e setores como tecnologia, agronegócio e infraestrutura continuarão demandando profissionais qualificados e podem ter problemas aqui para achar esses profissionais. A escassez de mão de obra qualificada, como eu acabei de falar, pode intensificar a competição por talentos. Então, as empresas vão enfrentar desafios para atrair e reter profissionais. Isso vai resultar em aumento de salários, o que vai pressionar a inflação. Ou seja, a empresa está lá, ela precisa de alguém qualificado, está uma grande competição por esses competidores. Uma forma dela atrair e reter essa pessoa é justamente aumentando o salário. Afinal, quem que não gosta de um pagode maior ali no final do mês? E com tudo isso, com todo esse cenário, mais um ambiente fiscal caótico, a taxa Selic não deve ceder em 2025. Então, fica o recado aqui. A renda variável, ações, fundos imobiliários deve continuar pressionada e a renda fixa, principalmente títulos pós-fixados, devem aumentar os seus rendimentos. Mas, como vocês já estão carecas de saber, independente desses movimentos da economia, a gente tem que seguir à risca ali o nosso planejamento de aportes que a gente tem de acordo com o nosso plano de investimentos. E se você não tem, é melhor você fazer logo esse planejamento. E finalmente o mastigado dessa semana. Amanhã, na terça-feira, às 9 horas, a gente vai ter a divulgação do PIB do Brasil para o terceiro trimestre de 2024. Ele deve vir muito forte. Além disso, lá nos Estados Unidos, na quarta-feira, a gente tem o discurso do Powell, o presidente do Fed, que é muito importante para a gente entender para onde que devem ir as taxas de juros por lá. E na sexta-feira, a gente tem também o payroll, que é um indicador que a gente já falou aqui no Resumão Macro, que é muito importante, principalmente para a gente entender os próximos passos do Fed por lá. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham entendido qual que é a atual dinâmica do mercado de trabalho brasileiro e como isso afeta o mercado de investimentos. E até a próxima.